Então vamos lá, Efésios 3,15. Qual toda a família, nos céus e na terra, toma o nome. Hebreus 8, vamos ler o versículo de número 5, que diz assim: os quais servem aquilo que é figura e sombra das coisas celestiais, como Moisés foi divinamente avisado quando estava para construir o tabernáculo, porque lhe foi dito: olha, faze conforme o modelo que no monte se te mostrou. Olha só, os quais servem aquilo que é figura e sombra das coisas celestiais. Então as coisas celestiais projetam uma figura e uma sombra, tá ok? Aqui, igual no caso de Moisés, ele fala como Moisés foi divinamente avisado quando estava para construir o tabernáculo. Agora a gente vai para Romanos 1,20, olha o que fala. Romanos 1,20. Porque as suas coisas invisíveis, que coisas invisíveis são essas? Conforme Hebreus 8,5, são as coisas celestiais. Então, as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Vou ler de novo, olha. Porque as suas coisas invisíveis, conforme Hebreus 8,5, as coisas celestiais, as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se vê, perceba, claramente se vê pelas coisas que estão criadas. O que você vê que está criado? Você vê árvores, água, rios, mares, plantas, animais. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se vê pelas coisas que estão criadas. Então, se a gente parar para raciocinar e parar para observar, se entende claramente e se vê também claramente pelas coisas que estão criadas. Inclusive é um princípio ensinado pelo próprio Senhor Jesus, que ele falou: quando você vê que o céu está de um tom avermelhado, você sabe que vai cair uma chuva, ou que vai escurecer, que vai anoitecer. Então assim você sabe ler os sinais dos tempos, não é? Então ele já nos indicou que podemos fazer uma leitura observando os sinais da natureza, observando a natureza, observando as coisas que estão criadas. Então quando você olha uma família, o que você lê? O que você entende quando você vê um homem, uma mulher e seus filhos? E quando você compara isso lá no Gênesis 1, 26, 27? E quando você compara isso lá no Efésios, que nós acabamos de ler agora, Efésios 3,15, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. 1:26 de Gênesis. E Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Deus disse em Romanos 1:20 que podemos ver a realidade através das coisas que foram criadas. O que Deus está criando em Gênesis 1:26? Existe mentira em Romanos 1:20? Claro que não. Se a Ruach da verdade disse que podemos ver claramente através das coisas criadas, então essa é a verdade da palavra. Através do que foi criado, nós podemos ver claramente coisas invisíveis. 1:2 de Tito. Na esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. Deus não mente. Se Deus disse que nós podemos fazer uma leitura das coisas criadas, é porque isso é verdade. Então, o difícil não é entender isso, o difícil é aceitar isso. Deus não mente, e se Ele falou, façamos a nossa imagem e semelhança, então essa é a verdade.
Vamos ler 9:23 de Hebreus. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que estão no céu fossem purificadas com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores do que estes.